seja bem-vindo ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen, há quase 20 anos atuo no setor da construção civil e real estate, sendo reconhecida como uma voz influente em sustentabilidade no Brasil. Nesse podcast falamos sobre como as cidades impactam o meio ambiente, a saúde e o bem-estar das pessoas. E para isso, convidamos líderes para compartilhar reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais verdes, saudáveis, resilientes e democráticas. Hoje teremos a participação de Felipe Faria, CEO do Green Building Council Brasil, para conversar com a gente sobre certificações ambientais. Olá, meu nome é Felipe Augusto Faria, sou o diretor executivo do Green Building Council Brasil, sou advogado, especializado em direito da economia, da empresa. Estou atuando há 17 anos nesse movimento que tem sua raiz na construção civil e que atua na transformação dessa indústria em direção à sustentabilidade. Eu sou um apaixonado já participei de vários grandes eventos, criações de ferramentas internacionais em matéria de edificações sustentáveis, eficientes, mas o que mais me chama a atenção, onde me deixa apaixonado, é conseguir desenvolver uma visão, ou contribuir no desenvolvimento de uma visão sistêmica sobre um setor que é construção, de modo que nós conseguimos avançar no desenvolvimento econômico alinhado com mitigação dos impactos socioambientais negativos, redução de uso de recursos naturais, ao mesmo tempo que melhoramos a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. É um prazer poder estar participando do podcast O Futuro das Cidades. Sejam bem-vindos ao podcast O Futuro das Cidades. Hoje eu tenho a honra de receber Felipe Faria. Felipe, muito obrigada de ter aceito participar desse nosso episódio para falar sobre o universo das certificações ambientais. É um prazer, Adriana. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do nosso movimento de construções sustentáveis, eficientes, confortáveis, que é o universo do Green Building. E Felipe, você tem 17 anos atuando no Green Building Council Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre o papel do Green Building Council Brasil, como que essa instituição nasceu e como que você vem atuando dentro do Green Building Council. Eu nunca imaginei os 17 anos, eu sou advogado, não sou engenheiro, não sou arquiteto, sou advogado, né? E eu acabei me envolvendo nesse universo de construção civil e nessa linha de sustentabilidade. O Green Building é um movimento internacional, hoje presente em 78 diferentes países, onde a missão conjunta é acelerar a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade por conta dos grandes impactos ambientais que a construção civil ela gera no meio ambiente. Eu não diria os impactos ambientais, ok, são muitos, mas a grande oportunidade de reduzir demasiadamente tais impactos e contribuir com o processo de mitigação e resiliência climática. Então eu vejo na construção civil uma grande oportunidade de darmos passos que o mundo precisa nesse quesito de desafio de efeitos de mudanças climáticas, né? E aí o Green Building, ele atua com a iniciativa privada, então por trás da entidade, aqui no Brasil, são 650 empresas que dão suporte às nossas atividades, diversos especialistas, né, ou talvez milhares de especialistas por trás dessas empresas atuando nesse movimento, e a gente acaba sendo conhecido dentro das atividades na promoção de ferramentas de certificações das edificações, né? Então o Green Building, ele certifica as edificações, onde nós olhamos alta eficiência energética, alto uso eficiente da água, materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar, conforto, resíduos gerados, desviado de aterro, redução na geração de resíduos, né? Descarbonização, resiliência, economia circular, macrotemas, e dentro desses macrotemas uma infinidade de práticas. E tem esse papel importante a certificação, né? Eu gosto de dizer, sempre que eu tenho a oportunidade,
que as certificações, elas estabelecem uma linha de base para a gente falar, ok, então essa é a referência que a gente tem em relação a desempenho, vamos assim dizer, ou a conforto. E a certificação, ela sempre vai estar puxando a nossa régua, né? E sempre se atualizando com participação de diversas entidades, profissionais, especialistas, para conseguir elevar o mercado para um próximo passo. O Green Building Council Brasil tem um papel importante frente à promoção de diversas certificações. Quais são as certificações hoje que estão nessa linha de frente junto com o Green Building Council Brasil? Se puder falar um pouquinho sobre elas. A gente tem na certificação de o LEED, que é o Leadership in Energy Environmental Design, uma certificação internacional, começou nos Estados Unidos, hoje está em 186 países, o Brasil é o 5º país com o maior número de projetos registrados, buscando certificação, hoje já certificados. E aí vai para prédio corporativo, logística, indústria, varejo, museus, escolas privadas, escola pública, tem creche pública certificado, tem a linha da certificação LEED mais que sai da escala da edificação, vai para uma escala de master plan, então seria bairros, certificação de bairros, né? Aí vai para diversas tipologias. No residencial, aí nós criamos uma ferramenta que é o GBC Casa e Condomínio, onde a principal diferença é as normas técnicas referenciadas na certificação sendo nacionais, ao invés das referências internacionais. Nós também temos a certificação LIFE, que é focar mais no ocupante, conforto, saúde e bem-estar em projetos residenciais. Tem a certificação do zero energia, zero álcool, aí são edificações que eles ultrapassam os limites da eficiência e passam a gerar energia, 100% da energia, está gerando a energia que consome ao longo do ano. Na água ele devolve, infiltra na mesma bacia hidrográfica a água utilizada naquela edificação, além de ser altamente eficiente também no consumo, né? E agora a gente está trabalhando na questão da biodiversidade, que é o GBC Biodiversidade, que é como conectar melhor o mercado imobiliário com regeneração e preservação da nossa biodiversidade. Então são várias ferramentas que, na verdade, essas ferramentas, elas visam aumentar o número de stakeholders que participam, empresas diversas, profissionais diversos, dentro desse movimento, e onde a gente acaba influenciando não só projeto, toda a fase de projeto, fase de obra, operação e, quiçá, o processo de desconstrução, né? Então, essas ferramentas provocam, como você comentou, Adriano, como a gente trabalha a sustentabilidade de uma forma técnica. Então, é elevar o nível técnico do mercado como um todo. E através da inteligência por trás desses protocolos de certificação criado por profissionais da área, você acaba diminuindo algumas dores ou barreiras que sempre foram tratadas como barreiras para a gente avançar em eficiência. Por exemplo, falta de comunicação entre profissionais diversos. Ou então, falta de investimento em projeto. Então, se você não investir em simulação energética, em diagnóstico energético, e não investir em projeto, como é que você vai fazer um green building? Exatamente. Se você não garantir que a sua obra é limpa e bem organizada, como é que você vai fazer um green building? Se o seu arquiteto não conversa com o engenheiro civil, no engenheiro mecânico, etc., como é que você vai fazer um green building? Então, essas dores acabam sendo porque o processo de certificação conduz a você ultrapassar aquilo que era visto como barreira, né? E aí, de repente, o mercado vai analisar, poxa, é tão simples, né? E a gente consegue maximizar resultados, né? E ganhos ambientais e ganhos para quem vai estar ocupando, né? Então é um movimento que ele só cresce por conta dessa tecnicidade. E é importante ter essa base científica dentro desse processo, né? Seja no desenvolvimento da certificação e seja nas metodologias que pautam os cálculos que fazem com que a gente demonstre essas performances numericamente, né? Então a gente sai de algo etéreo, né, que a gente não sabe muito bem o resultado final, para um resultado muito palpável da performance desses empreendimentos, seja no mérito, mais uma vez, do desempenho ambiental ou no mérito do conforto, né? E eu lembro que alguns anos atrás, o GBC Brasil ele lançou uma pesquisa muito interessante falando também sobre esse aspecto que você trouxe da valorização.
o como as certificações acabam também agregando valorização, redução de vacância. Você pode falar um pouco do resultado que esse estudo alcançou? Eu acho que essa é o DNA do movimento de Green Building, principalmente aqui no Brasil, quando é muito ancorado com iniciativa privada. Quando a gente nosso maior desafio no começo era carregar no nome sustentabilidade, porque a maioria das pessoas conecta com responsabilidade ambiental, responsabilidade social, e às vezes esquece que há o terceiro pilar, que é o econômico. Faz sentido econômico, né? Então, sempre a linguagem foi desenvolver a proposta de valor econômico. Quando esse trabalho dessa certificação, dela ser técnica, dela reduzir essas dores e ao final, o fato da edificação, se a gente analisar ciclo de vida de uma edificação, ela ser longo, é um produto que vai durar no mínimo 50 anos. E nesses 50 anos, se analisar o custo dela, e isso é legal o pessoal de casa entender, né? Aquele seu apartamento que você está morando residencial, pensa no custo dele em 50 anos. Apenas 15% foi construção. 85% você está pagando o custo principal dessa edificação, que é a operação e manutenção. Mas que o início faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Se você investiu em eficiência, em tecnicidade nesse inicial desses 15%, você vai ter uma grande redução nessa fase operacional. A gente é muito forte em prédios corporativos de alto padrão. Prédios corporativos de alto padrão nas principais capitais de São Paulo, todos que foram recentemente construídos ou em construção, ou foram certificados, Green Building, ou então em processo de certificação. Qual que é um dos motivos? Aí, puxando para o lado econômico. Aumento de velocidade de ocupação, melhora na retenção daqueles que ali ocuparam, então você não vai perder inquilino para um outro lançamento, né? Você tem, dependendo do momento de mercado, valorização de metro quadrado, redução dos custos operacionais, ou seja, isso é diferencial competitivo para quem está investindo. Então, faz todo sentido e você avança de forma muito célere nesse movimento, assim como logística também está muito nessa linha. Então, diferenciais econômicos, né? E sem contar o que você pode trazer de benefício para quem está ocupando. Conforto, saúde, conforto térmico, luminoso, biofílico, visual, olfativo, boa ergonomia, né? Uma série de itens relacionados ao conforto que pode sugerir aumento de produtividade, hospitais, facilitar na recuperação de pacientes, dependendo de qual que é a gravidade, né? Tem hospital sendo certificado Green Building, já foi certificado Green Building, que trabalha até em salas que têm atividade ambulatorial com iluminação natural, né? Porque os funcionários do hospital também são importantes. São importantes nessa. Né? Imagina o estresse que é você ali no plantão 24 horas, tal, não sei o quê, né? Então, o Green Building também traz muito essa questão do conforto para dentro do movimento. Além dessas eficiências, sempre dá esses resultados econômicos para qualquer empresa profissional que atua, seja fase de projeto, construção, obra e desconstrução, operação e desconstrução. E nos últimos meses, talvez acho que faz um pouco mais de até de um ano, o GBC ele tem trabalhado com diversos especialistas para revisar o selo GBC Casa Condomínio, que é uma certificação direcionada para o habitacional, né? Hoje, grande parte das construções brasileiras, as novas, são para o habitacional. A gente tem um déficit habitacional muito importante ainda no Brasil para a gente resolver. Fala um pouquinho como que começou esse processo da revisão do referencial, por que vocês entenderam que era importante isso e qual que é o foco que hoje essa nova versão vai incorporar. Na verdade, tem algum assunto novo? Como que você está vendo essa mudança e evolução da certificação para a gente evoluir também mais setorialmente? O residencial a gente está crescendo. A gente começou no residencial no topo da pirâmide. Hoje, se nós pensarmos em tudo que está sendo certificado, o valor geral de vendas, algo em torno de, chega quase a 4 bilhões de dólares aqui no Brasil. Né? Então você vê o poder da influência deste movimento. Essa nova versão, a gente discutiu com um dos bancos comerciais aqui no Brasil uma linha de financiamento
dando vantagens ao incorporador se ele buscar essas certificações no residencial. E foram 6 meses de conversa, onde a gente começou a aprender um pouquinho qual que é a leitura desse mundo financeiro para o mercado do real estate ou do produto edificação residencial. E um dos desafios, uma das propostas dessa nova versão é conectar melhor a gente mudou a estrutura um pouquinho da certificação, conectando isso com indexadores de ESG que as instituições financeiras elas analisam. Tem alguns nomes, como tem alguns acronismos que nem eu saberia desvendá-los, mas é a linguagem do mundo financeiro. Então nós começamos a conectar o protocolo de certificação também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e tantas outras coisas. Daí nós criamos qual que foi o intuito? Desenvolver melhor a proposta de valor para o incorporador. Aqueles os moradores que estão nos ouvindo, né, a proposta de valor para eles a gente já tem bem desenvolvido, que é principal, conforto, saúde e bem-estar. Garantir que no seu apartamento você tenha conforto térmico, acústico, luminoso, conforto, de forma geral. Porque estudos da área médica, eu tenho certeza que esse podcast vai trazer também essa discussão de estudos da área médica mostrando o quanto que a qualidade da sua residência impacta na sua saúde, né? No ar que você respira, como é que está o ar que você está respirando no seu quarto pode atrapalhar na entrada daquele sono profundo, que é essencial para a sua qualidade de vida e tantas outras coisas, né? Mas nesse caso, o conforto, saúde e bem-estar é boa proposta de valor para esse comprador de um prédio residencial Green Building. Segundo, vem uma melhor qualidade técnica do produto, porque esse incorporador ele não só teve um double check, onde ele mostra atendimento às diversas normas técnicas que disciplinam os diversos sistemas de uma edificação, mas em muitos dos casos um desempenho acima da norma técnica. E o terceiro são as reduções de consumo. Tem um empreendimento muito interessante que a gente certificou, são 14 apartamentos. E esse incorporador ele fala, olha, a minha razão de fazer isso não era ganhar um prêmio de sustentabilidade ou ter um grande reconhecimento por descarbonização, mas era garantir para o meu morador o menor valor de condomínio da cidade de Porto Alegre. Eles ficam em Porto Alegre. Ele falou assim, cada apartamento vai reduzir R$10 mil na conta de condomínio ao ano. Se esse meu morador aplicar isso em algo um pouquinho melhor que um CDI, em 50 anos ele está comprando o segundo apartamento dele, só com as economias, né? Então, a proposta de valor para o morador está bem definida. Com essa nova versão, quando a gente começa a conectar isso com esses indexadores de ESG, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós criamos uma categoria, biodiversidade, mudamos um pouquinho a nomenclatura e aprimoramos no quesito biodiversidade, criamos a categoria de governança, estamos trazendo mais temas relacionados à economia circular, categoria de mudanças climáticas, que você fazer a análise de riscos físicos por conta de efeitos climáticos daquela área, daquela região. Ah, tem risco, não tem? Se tiver risco, o que a gente consegue fazer para mitigar esse risco? Trabalhar a ideia do carbono, que depois a gente pode pincelar o que seria carbono nas edificações, né? Descarbonizar, reduzir a emissão de carbono. Então a gente trouxe esses temas e quando a gente analisa qual que é a proposta de valor por incorporador, nós começamos a verificar que, invariavelmente, você vai ter, essa incorporadora vai ter uma melhor governança, um melhor produto. Às vezes essa incorporadora, ela contrata o construtor. É uma prestação de serviço. E tem dores que acontecem no processo. Quando você tem os melhores projetos para evitar retrabalho. O famoso as-built, né? De refazer o projeto durante a obra, né? Exato. Então você começa a reduzir até riscos financeiros e isso é benefício para o incorporador. Passa esse checklist.
ele vai ter que seguir. Até mesmo se você não quiser certificar, use esse checklist, vai te ajudar nesse contato, nessa sua relação com esse seu prestador de serviço. Então a gente começou a verificar, através de cases já construídos, proposta de valor de prédio ou casa que foi vendida em 15 dias, a expectativa era 6 meses. Construtora que a cada novo lançamento está aumentando o preço de metro quadrado que ele vende no mercado. Olha, eu vendo pelo preço que eu acho que vale meu produto, não pelo preço que o mercado quer pagar. Ou empresas que verificaram que isso é qualidade. Então eles se convenceram e passam a contratar os profissionais de inteligência, de engenharia e arquitetura, fazer as simulações de energia e simulação de conforto, segundo a norma de desempenho, em pré-projeto. Tem situação até que estão contratando para saber se vai comprar ou não o terreno. Isso é fundamental, é trabalhar a inteligência do projeto, e eu gosto muito de falar essa questão, assim, não existe nada que seja sustentável se não é tecnicamente bom. E isso passa pelo desenvolvimento do projeto, pelo produto que é adquirido e utilizado para essa construção. E daí você trouxe esse universo, né? No início, esse movimento de fato do Brasil, dos Green Buildings, começaram no alto padrão, no geral. Mas tem um projeto muito interessante no Rio de Janeiro, que são 44 torres de um edifício de um projeto Minha Casa Minha Vida, de uma habitação de interesse social, que está buscando a certificação do GBC. Esse movimento ele tem se tornado cada vez mais democrático, e eu acho que isso é fundamental dentro desse contexto, porque a sustentabilidade ela é para todos. Como você vê esse crescimento do uso das certificações para as habitações de interesse social? Essa é a grande satisfação do movimento, né? É claro, a gente começa no topo da pirâmide pensando em chegar na base. E dentro desse movimento de Green Building, que já é um nicho, também tem o nicho do nicho. Então você tem alguns incorporadores profissionais que estão à frente, como é o caso dessa construtora que é a Dimensional no Rio de Janeiro, é um empreendimento que chama Comunidade do Aço. Aí até recomendo as pessoas pesquisarem sobre o assento. Ali são várias certificações, inclusive certificação de todo o Master Plan, não só das edificações, da cidade que está sendo criada, né? O movimento ele é técnico. Você pode ser melhor tecnicamente independente do segmento que você atua. Acho que esse é o segredo. Esse empreendimento ele está buscando, seguindo a mesma regra técnica que o alto padrão. E quando nos perguntam sobre como o Green Building trabalha a questão da equidade social, seguindo a nossa atividade principal, eu acho que esse é o melhor exemplo. É garantir que do ponto de vista técnico, sobre as normas técnicas, esse conjunto habitacional, ele está chegando na mesma qualidade técnica que um empreendimento alto padrão, no que se diz respeito à eficiência energética, uso eficiente da água, conforto térmico, acústico, luminoso, segundo as nossas normas técnicas nacionais. Então, para mim, esse é um grande exemplo de equidade social. Então, a gente está equiparando, do ponto de vista técnico, sobre as normas, esses dois universos que são diferentes, né? E quando a gente fala dos benefícios que nós começamos, qual que é o benefício do morador? Conforto, redução das despesas de operação, faz muito mais sentido no conjunto habitacional. Até redução do financiamento. E daí eu vou dar um caso particular meu, né? Eu mudei recentemente de apartamento. Felizmente fui para um empreendimento certificado e tive uma redução da taxa de juros do financiamento do meu apartamento, que foi financiado em alguns anos aí, mas uma redução importante da taxa de juros, né? Saiu de 14% ao ano para 11% ao ano. Então a gente vê que esse alinhamento da certificação com a linguagem financeira e os bancos hoje, né, as instituições financeiras se preocupando em acelerar o processo de descarbonização dos seus investimentos, vamos assim dizer, dos seus empréstimos, de fato gera um ciclo virtuoso dentro do contexto da construção civil também, né? Não, no conjunto habitacional, eu lembro que anos atrás eu participei de uma discussão onde havia profissionais da Secretaria de Habitação
do município do Rio de Janeiro. E eles comentavam o quanto os problemas sociais relacionados a casas-lares desconfortáveis desses conjuntos de habitações do ponto de vista acústico, térmico principalmente. Então, assim, coisa que bom, o marido chega do trabalho, ele não consegue ficar dentro da casa. Ele automaticamente ele é forçado a ficar fora. Aí ele é atraído pelo bar e começa e volta alterado, propício a ser um pouco ser violento, alguma coisa nesse sentido, dependendo do temperamento das pessoas. As crianças não conseguem ler dentro de um quarto. As crianças ficam na rua também por mais tempo, porque a casa é desconfortável. E aí você, de forma precoce, tendo acesso a entorpecente ou então sexualidade de forma precoce, né? Então, a qualidade de um projeto desse, ele reduz problemas sociais em locais onde o poder público não tem tanta força. Né? E a iniciativa privada também não está lá tão presente. Né? Então, eu sou apaixonado nesse tipo de empreendimento. E como que vocês, dentro do Green Building Council Brasil, e como você também vê a evolução de políticas públicas que incentivem essa iniciativa da construção sustentável? Você vê isso já acontecendo em algumas cidades brasileiras, da política pública reforçada, algum benefício? Você tem algumas capitais incentivos de PTU, o imposto de propriedade. Então, Salvador é uma delas. Salvador você tem descontos no IPTU. Em Porto Alegre, você tem o incentivo que é aumentar um pouquinho de coeficiente do aproveitamento do terreno. A gente torce para São Paulo finalizar um processo de regulamentação, algo simples, um ato administrativo da Secretaria de Urbanismo, da Secretaria competente, porque você já tem aprovado na lei de zoneamento um incentivo de outorga onerosa, redução de outorga onerosa para edificações que buscarem essas certificações. Né? Então você vê, tem ministérios discutindo edifícios zero carbono. Então você tem a tendência é que políticas públicas vão estar trabalhando de forma a incentivar ainda mais esse movimento. Ou seja, todas as pontas estão se unindo, né? A gente tem entidades que o Green Building Brasil trabalhando, incentivando as certificações, esse crescimento desse movimento para fortalecer a sustentabilidade, a saúde, o bem-estar, junto com as instituições financeiras, junto com o setor público. Todo mundo, de certo modo, talvez em passos diferentes, mas evoluindo dentro desse contexto. Né? E eu sou apaixonado pela talvez a quinta força, que é a comunicação, que são os veículos de comunicação, porque eles estão construindo a ponte de comunicação entre o movimento e a sociedade. Fazer chegar na sociedade essas informações. Quando essa informação estiver mais consolidada e a sociedade passar a demandar ou questionar, aí o crescimento, independente de incentivo financeiro ou público, o crescimento exponencializa. Eu até brinco, por que a pessoa que vai comprar um apartamento não pergunta quando entra no stand de venda qual que é o resultado da norma de desempenho desse apartamento que você está querendo me vender? Aquela norminha que fala se aquele apartamento, do ponto de vista de conforto térmico, desempenho térmico, acústico e luminoso, é uma norma que tem no Brasil e ela define se é um nível mínimo, intermediário ou superior. E isso tem que ser informado. Sem dúvida. É só perguntar. Ou perguntar se foi feito estudo de eficiência energética, tem como prever sabe quando a gente compra o eletrodoméstico, não tem aquele selinho que fala se o ar-condicionado é A, B, C, de acordo na questão da energia, né? Tem para prédio, né? E tem uma norma que é o Procel edifica, né? Foi simulado conforme o Procel, é mais eficiente do que o baseline do Procel ou não? Foi feito estudo, vocês contrataram profissionais de eficiência energética até? Eu sei que a arquitetura é linda aqui, mas do ponto de vista de eficiência, está legal ou não? Né? Então, e quem está fazendo isso, a gente percebe que ganha o consumidor. Tem incorporador que pega na mão do consumidor e fala assim, vamos passear um pouquinho aqui no meu decorado.
Você está vendo que eu estou falando bastante sobre conforto. Deixa eu te explicar o que é conforto térmico para mim. É eu garantir que pelo menos 90% do seu tempo aqui no seu apartamento ao ano, para você estar na temperatura média de conforto, talvez uns 23 graus, 22 graus, basta você abrir a sua janela, não precisar ligar o seu ar-condicionado. Ou então tem outro em estúdio que está fazendo renovação mecânica de ar. Ele fala assim, olha, sabe esse aparelhinho que você... Porque se falar para mim que eu sou advogado, aqui tem renovação de ar. O que isso significa, né? Qual que é o benefício? Ele fala assim, ó, sabe se tem um equipamentozinho aqui que você não está enxergando e que você não está escutando. Mas ele está colocando o ar, e aí ele tem um filtro super, hiper eficiente que tira todas as impurezas do ar lá de fora e está colocando o ar limpinho, renovando a todo instante o ar dentro aqui desse seu estúdio. Depois das queimadas que tivemos. Também tem essa. Ele fala, por quê? Olha, porque aqui, a sua cozinha está conectada com o seu quarto. À noite você vai cozinhar alguma coisa, já tem uma combustão. Aí você está dormindo, talvez com sua esposa, com sua namorada, você está respirando, está aumentando a concentração de carbono e você está fechado, você está com o ar-condicionado ligado, é um ar-condicionado que não troca ar, ele só está resfriando o ambiente. E esse estudo aqui da Oxford, de Stanford, enfim, de universidades diversas, mostram que a concentração de CO2 no quarto onde você está dormindo, atrapalha de você entrar naquela ideia do sono profundo que é extremamente bom para a sua qualidade de vida. Eu estou investindo na sua qualidade de vida. Ele ganha. Porque a gente está falando de peanuts em relação ao eventual aumento de numa taxa de financiamento, ou quase nada no preço do apartamento. Então, quando esse assunto do conforto, saúde e bem-estar passar a ser melhor trabalhado pelas incorporadoras, eu tenho certeza que vai ser um grande boom. Mesmo porque, por exemplo, alto padrão. Quem compra um alto padrão, ele já comprou, talvez é o terceiro apartamento que está comprando. Ele vai ver que ele nunca viu esse tipo de informação. Fala assim, olha, essa incorporadora é diferente. E que, querendo ou não, a gente vem trabalhando, a partir do podcast Futuro das Cidades e outras iniciativas, esse conteúdo para discutir para o público como um todo esse assunto, mas as pessoas talvez amadureceram um pouco essa percepção sobre o impacto das suas casas nas suas vidas depois da pandemia, onde elas tiveram que viver ali quase 100% do tempo ou 100% do tempo isoladas e fechadas, né? Então, a partir do momento que se leva esse valor agregado, né, de resultado, de bem-estar, conforto, custo, hoje a percepção e o entendimento disso é muito mais palpável para o público, né? E muito mais palpável. Ele acaba buscando, porque você falou, na pandemia o lar virou escritório, virou academia, se fazia o fitness, né, escola, etc. E tal. Então, o pessoal começou a prestar mais atenção na acústica, começou a prestar mais atenção a vista ficou muito cansada, qual que é a qualidade da iluminação aqui e tal, não sei o quê. E de fato, né? E se você hoje vê os lançamentos, todos estão explorando essa ideia da qualidade de vida e do bem-estar, né? E a ideia do conforto, né? Interessante é ver o quanto que há uma tecnicidade por trás desses argumentos. Felipe, eu quero te fazer agora uma última pergunta para a gente fechar esse bate-papo, que eu poderia ficar horas a fio conversando com você, que é para você, Felipe, o que é o futuro das cidades? O futuro das cidades, eu acho que, eu diria, tem 3 Ds: descarbonização, descentralização e digitalização. Eu acho que, e aí pensando na edificação e escopo de master plan, né? Cada vez mais a gente vê tecnologias que conseguem fazer, através de medição e monitoramento, te falar para você tudo o que está acontecendo dentro naquele prédio, em relação ao consumo. Então, a gente passa a leitura completa de tudo, de como que está sendo o comportamento do consumo de energia, de água, geração de resíduos, etc. e tal. E alguma coisinha está fora do eixo, você tem, ele já dá um input do que você tem que fazer para manter isso eficiente. Tem um caso muito interessante, que é a Universidade de Einstein.
e uma grande empresa de tecnologia falava assim, nossa, nunca ocorreu no Brasil do meu sistema que facilita esse monitoramento e medição de consumo da edificação. Então é algo para a operação do prédio. Mas eu fui contratado em projeto. Por quê? Porque a Universidade de Einstein, ele falou assim, olha, premissa do projeto, alta eficiência e conforto dos estudantes, professores, etc., visitantes, etc. E tal. Então, acho que isso é um item. O outro é a descentralização. Né? Descentralização no sentido de geração de energia renovável, você eventualmente melhor trabalhar a questão do tratamento de água, captação de água de chuva, para eventualmente fazer reuso, ou fazer tratamento de água também para a descentralização. No quesito de descarbonização, aí entra eficiência energética, substituição de combustível fóssil por fontes alternativas de energia, metodologias construtivas também, eu sempre cito, né? Porque quando você partir para o pré-industrializado, tem um universo para crescimento de metodologias construtivas pré-industrializadas ou industrializadas modular na construção civil. Inclusive de estrutura de madeira, né? Madeira engenheirada, vai crescer ainda bastante, tomara aqui no Brasil, assim como tantas outras tecnologias, né? Eu acho que tudo isso vai fazer parte do que a gente vai ver na questão da construção ou cidades do futuro. Felipe, queria te agradecer imensamente. Essa conversa foi deliciosa e certamente eu vou usar a definição do 3D para me referir ao que vai ser a cidade do futuro. Digitalização, descentralização, descarbonização, essa definição caiu que nem uma luva aqui no nosso bate-papo e o que a gente imagina de fato que vai ser esse futuro que a gente tem que construir no presente. Exatamente. E para você que está assistindo a gente, não deixe de ver os próximos episódios. Certamente a gente vai trazer muito conteúdo complementar e interessante para consolidar esses conhecimentos técnicos e poder compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do futuro das cidades. Obrigada! E aí, você está gostando do nosso podcast? Ele está sendo feito com muito carinho para você. Curta as nossas postagens, comente, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, o Futuro das Cidades Podcast, no nosso canal do YouTube e Spotify, que certamente isso ajuda a difundir esse conteúdo que é para a gente construir um futuro melhor. E esse projeto só está acontecendo por conta de empresas que acreditaram no nosso propósito. Praça Lindenberg Itaim, Dimensional, Carbon Cure, Real Mix Concreto e Zero Positivo. Obrigada! E para você, qual é o futuro das cidades?